estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. No programa de hoje nós vamos iniciar o estudo da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que trata da profissão de fé. Como nós introduzimos na semana passada, essa primeira parte do Catecismo ela está dividida em duas sessões. Numa primeira sessão, nós falamos sobre a busca do ser humano por Deus, a revelação de Deus ao ser humano e a resposta do ser humano a Deus, ou a esta revelação de Deus, que é a fé. E depois, numa segunda sessão, nós trataremos dos artigos da nossa profissão de fé, ou do nosso credo, que sintetizam tudo aquilo em que nós cremos. No encontro de hoje, nós vamos começar a meditação dessa primeira sessão com uma afirmação que nós encontramos no primeiro parágrafo dessa primeira sessão, que faz a afirmação: a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a Ele e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Vejam, aqui nós temos os três elementos que sintetizam esta primeira sessão. Nós temos uma busca do homem para Deus, o ser humano buscando Deus, e isso se manifesta na busca do sentido último da sua vida. Deus que se revela e se doa ao ser humano, e a fé como resposta a esta doação, a esta revelação divina. E isso organiza os capítulos dessa primeira sessão. O primeiro capítulo trata da busca de Deus, ou do ser humano por Deus. O homem é capaz de Deus, é o título deste primeiro capítulo. O Catecismo, nesta parte, começa a nos afirmar que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Veja que aqui nós temos uma definição do ser humano como um ser de busca. Esta busca, normalmente, ela se mostra como busca por verdade e felicidade, mas, no fundo, essa verdade e essa felicidade só podem ser encontradas em Deus. Então, no fundo, a busca do ser humano é uma busca de Deus. E de onde vem essa busca? Do próprio ato criador de Deus. Deus nos cria com, digamos, uma marca de fabricação, o desejo de encontrá-lo. E nós vamos passar toda a nossa vida nessa busca, até porque não está somente no início, no fato de Deus ter nos criado com o desejo dele, mas constantemente Deus vai nos atraindo a si. E aí, o Catecismo toma uma citação da Gaudium et Spes, que é um documento pastoral do Concílio Vaticano II, que diz assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com Ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Então, em sua história, e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras a sua busca de Deus por meio das suas crenças, dos seus comportamentos religiosos, que incluem aí as orações, os sacrifícios, os cultos, as meditações e por aí vai. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão que são tão universais, justamente por essa universalidade, o ser humano ele pode ser chamado como um ser religioso. Nós temos aqui no Catecismo um testemunho do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23 a 28, e diz assim:
De um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que se procurassem a divindade, ou melhor, para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas esta união íntima e vital com Deus, ela pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo ser humano. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A pessoa pode rejeitar a ideia de Deus ou o relacionamento com Deus por sua revolta contra o mal que está presente no mundo, pela ignorância ou pela indiferença religiosa, pelas preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, pelo mau exemplo dos crentes, pelas correntes de pensamento que são hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado. Mas, se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, Deus, por sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre a felicidade. Mas essa busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certas vias para subir ou aceder ao conhecimento de Deus. Nós chamamos também essas vias de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos que são ao mesmo tempo convergentes e convincentes e que permitem chegar à verdadeiras certezas. Essas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida, por um lado, o mundo material e, por outro lado, a pessoa humana. São dois pontos de partida. No mundo material, nós podemos partir do movimento e da mudança, ou do devir, da contingência, da ordem, da beleza do mundo. Pode-se conhecer a Deus por meio dessas vias como origem e fim do universo. Essas vias são consagradas pela tradição tanto filosófica quanto teológica, principalmente por meio de São Tomás de Aquino, e elas mostram que se existe uma determinada perfeição humana, existe uma perfeição superior que é o próprio Deus, ou se existe uma certa realidade, ela vai ter uma origem que é o próprio Deus. O outro ponto de partida é o ser humano, com sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o ser humano se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por essas diversas vias, o ser humano pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo e que todos chamam Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis se revelar ao ser humano e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. As provas da existência de Deus, elas têm um limite. Elas podem dispor a fé e podem ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Mas a fé é necessária para um conhecimento mais profundo de Deus, pois ela acolhe o dom da revelação. Deus, que pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, como nós acabamos de falar, ele
quis ainda se doar ao seu ser humano, mostrando-se a ele. Sem a capacidade natural do conhecimento de Deus, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade por ter sido criado à imagem de Deus. Mas nas condições históricas em que o ser humano se encontra, ele enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Porque, embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que vão muito além da ordem das coisas sensíveis. E quando essas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição dessas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos da imaginação como por parte das más inclinações provenientes do pecado original, onde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro, ou seja, escolhem não acreditar. Por isso, o ser humano tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão. Deus vem em socorro dessa nossa fraqueza, se revelando a nós. Mas como nós podemos falar de Deus? Nós só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, mas muito particularmente o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. E é em razão disso que nós podemos falar de Deus a partir das perfeições das criaturas. Pois, como nos diz o livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 5, a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. Mas Deus, ele transcende a toda criatura, ele vai muito além de toda criatura. Por isso é preciso purificar a nossa linguagem. As nossas palavras são palavras humanas, elas permanecem sempre aquém do mistério de Deus, elas não o alcançam plenamente. Então nós temos que ter esse respeito, essa reverência para com o mistério que nos impedem de falar adequadamente ou perfeitamente sobre Deus, mas apenas nos aproximar da verdade de Deus. Entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles ainda mais uma dessemelhança. E não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas aquilo que Ele não é e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Então, até mesmo na nossa linguagem, nós devemos reconhecer a nossa limitação na nossa aproximação de Deus. O fato de estarmos em comunhão com Deus é puro dom da sua bondade para conosco.